fazem agora? Como a gente continua? Bom, temos na sala, neste momento, Wilson Castanheda, diretor da Organização Caribe Afirmativo da Colômbia. Ele é politólogo e diretor em filosofia por mais de 20 anos. Ele trabalhou pelos direitos das pessoas LGBTQ e está no Caribe Afirmativo há 14 anos, liderando uma organização que trabalha pelos direitos e que trabalha pelos direitos de atenção jurídica, psicossocial, trabalho comunitário, atividades culturais e artísticas para essa população. Seja bem-vindo, Wilson, e vamos ouvir você para falar sobre como vocês trabalham a criatividade a partir da comunicação e impacto social. Bom dia a todas e todos em todos os locais, os cantos da região. Caribe Afirmativo é uma experiência da sociedade civil que apareceu há 15 anos a partir de um fato muito doloroso, mas que nos deu a motivação. Na cidade de Cartagena, no Caribe colombiano, em 2007, chegou um cidadão cubano, Rolando Pérez, e ele se dedicou à rádio comunitária na cidade. Rolando se reconhecia abertamente como homossexual. Ele falava isso em suas aulas, na rádio, e ele começou a receber ameaças contra a sua vida, ameaças que se materializaram no assassinato dele. Quando ele foi assassinado em Cartagena, além da dor e indignação que isso nos causou, começamos a ouvir as autoridades da cidade dizendo que ele merecia, porque ele era homossexual, que ele tinha chegado para procurar o que tinha perdido, e então começa uma narrativa de revitimização. E nesse momento as pessoas da cidade começam a bater portas porque não queriam que isso ficasse impune e porque reclamavam que a orientação sexual dele não era motivo para tirar a dignidade humana dele. Assim, o Caribe Afirmativo nasceu como uma organização de pessoas que queria que a morte de Rolando não ficasse impune. E quando fizemos a convocatória, muitas pessoas chegaram perto, falaram: Olha, minha irmã sumiu, ela recebia violência porque era trans, ou uma pessoa que foi demitida do trabalho porque era lésbica, e embora a gente tivesse reconhecimento das leis dos direitos LGBT, não, isso não chegava em todos os cantos, então o Caribe Afirmativo chega como uma proposta para garantir nos territórios a, a realização desses direitos. Agora eu vou compartilhar a minha tela e vocês vão poder ver algumas imagens que vão acompanhar a minha apresentação. Então, aqui eu vou compartilhar a minha tela e enquanto isso, eu quero falar para vocês que o Caribe Afirmativo justamente nasce como um exercício de nós, cidadãos da sociedade civil neste país, na Colômbia, para exigir o reconhecimento pleno dos nossos direitos. Então, na periferia da América Latina, que é igual aos nossos países, buscamos um reconhecimento de forma qualitativa e queríamos ter recebido durante muitos anos, falamos de inclusão, tolerância, mas essas palavras não transformam o ambiente social, porque elas mantêm o espaço da comunidade e não acaba passando aquilo que a atenção do outro, da outra, passam a conceder atenção às pessoas. E essa foi a razão de perguntarmos como fazemos isso. Então, foi importante definir um espaço onde as pessoas que fossem reconhecidas entre. E aí nos perguntamos, então, quando falamos das pessoas LGBTI e nos territórios regionais, na área rural, nós estamos falando de pessoas como vocês, como eu, mulheres, homens, pessoas normais, que desde a sua diversidade sexual e de gênero, estão construindo sua cidadania.
E quando falamos da América Latina, o que está acontecendo? Bem, essas pessoas foram vítimas de um dispositivo de controle social. São taxados como dissidentes e, por outro lado, também como anormais. E, no fim, o que acontece é que se está desconsiderando esse esforço de construir um projeto de vida e levando em consideração a diversidade sexual e de gênero. Isso não é apenas uma prática, mas que tem a ver com a garantia do direito. Então, com isso, começamos uma narrativa que pudéssemos encarar as pessoas diversas como não como como doentes desnaturais, mas de que forma podemos posicionar os espaços de conhecimento pleno aos projetos de vida dessas pessoas? A partir daí, começamos com três vias diferentes. Em primeiro lugar, a importância de questionar as comunidades qual era o significado social de viver como outro gênero. E aí levamos em consideração as pessoas trans, onde tivessem nesse espaço, onde pudessem viver. Em segundo lugar, era a abordagem de como acompanhar as pessoas com a experiência hétero, para que a partir daí pudéssemos fazer um reconhecimento do corporal e acompanhando esse cidadão. E, finalmente, em terceiro lugar, a pergunta era como chegar em construir um espaço legal, reconhecer os valores dessa pessoa e que não fossem vistas como os inferiores, cidadãos inferiores. E, nesse ponto, aí foi feita a pergunta, o que estava faltando? Observamos, então, que faltava algo muito importante, que era o aspecto da equalidade, que é diferente de igualdade. Quando falamos em territórios periféricos, como no setor de trabalho, quando não existem políticas anteriormente estabelecidas, como, por exemplo, essa pessoa precisa tomar um meio de transporte e chegar a seu lugar de trabalho. E como ela é tratada? De que forma ela pode ter, então, igualdade? Então, a partir daí, examinamos para poder implementar ações afirmativas que pudessem ajudar a superar e exceder aqueles direitos que estavam no passado, que não existiam desde o passado. Em segundo lugar, também buscamos formas de incentivar as regiões de construir políticas públicas que pudessem considerar a diversidade sexual e de gênero. E, finalmente, também criamos espaços para um diálogo com os cidadãos LGBTI em suas diversas regiões, que pudessem responder as perguntas a seguir, que seria, o que está acontecendo em sua vida? Estão podendo ser pessoas, garantir a sua felicidade? Porque, geralmente, não se garantia os direitos desses cidadãos. Eles não eram vistos como minoria privilegiada. E muitas vezes, inclusive, se notaram violação de direitos humanos. E muitas vezes promovido pelo próprio Estado, que não reconhecia a igualdade de direitos. E a partir daí, então, através da rede Colaborar, examinamos os países periféricos da América Latina e vimos, então, duas situações. Encontramos a discriminação, que é uma prática que tratam pessoas que fossem de maneira inferior, como se sua vida não tivesse valor. E muitas vezes isso é observado em lugar de trabalho, aspectos de não ter acesso à educação e saúde, e não tratam essa minoria de maneira igual. Também, por outro lado, encontramos a situação de exclusão, onde as pessoas são simplesmente excluídas. Seria o mesmo que quando as crianças brincam da exclusão, de poner o dedo no ouvido e dizer não vejo, não escuto, não escuto, e isso causa situações onde as pessoas LGBTI, que essas pessoas exigem que seus projetos sejam vistos. E isso levou, então, a protestos e mobilizações. E observamos, então, um processo de visibilidade em espaços públicos, onde se incluíram as pessoas LGBTI, e muitos que chamavam a atenção para essa causa, para que seja reconhecida, não apenas em grandes áreas metropolitanas, grandes cidades, mas em muitos territórios. E a partir daí, foram feitas ações
para criar um espaço para que essa parte da população fosse ouvida e, a partir daí, também educando, formando essa comunidade LGBTI para que possam lutar por seus direitos. E, em seguida, também criamos espaços culturais onde eles pudessem, em seus próprios territórios, pudessem resistir, evitar essas práticas de discriminação. E, finalmente, convocando a cidadania para que, mostrando que a América Latina tem essa diversidade de pessoas e que isso é sua riqueza, e não deva reacionar de maneira negativa com relação à diferença, mas lutando por um processo de integração. E, finalmente, buscamos a tarefa também de fortalecer novas lideranças. Por quê? Porque é importante que a sociedade inclua a educação dos mais jovens, das pessoas, do cidadão comum e corrente, onde possam incluir os aspectos sociais e políticos que possam prover o espaço à comunidade, pessoas LGBTI. E educando, então, a liderança, nos permite ter a compreensão de um ativismo feminista e que possa olhar com vista ao futuro. E essa a razão que nós queremos compartilhar com vocês na Rede Colaborar, o exercício que fizemos. Nós somos, então, a região da América Latina com maior violência contra a comunidade LGBTI. Em 2023, cabe destacar que Brasil, México, Colômbia, Peru e Honduras tivemos mais de 1.200 homicídios e feminicídios contra a comunidade LGBTI, com, devido à expressão de gênero e sexual dessas pessoas. Também observaram-se abusos por parte das autoridades e perseguição. E por essa razão que, junto com associados, aliados que estão aqui conosco, implementamos ações para transformar esse ambiente e foram feitas atividades com os governos, com os territórios, com as prefeituras, pelas paróquias, onde convidamos a restituir os direitos que foram negados a muitos dos cidadãos, devido aos prejuízos, aos preconceitos. Também acompanhamos a reconstrução da memória histórica das vítimas da violência. Também exigimos que fosse feita investigação e exigimos as garantias de que essas atitudes não continuassem. E também ações afirmativas para corrigir a desigualdade, assim como as ações públicas para garantir os direitos dessa parte da população. E a intenção era deixar para trás essa indiferença social e transformar essas práticas do dia a dia de maneira que as pessoas LGBTI se sintam parte da sociedade e mostrando assim que é possível construir um projeto de vida, ainda que tenha suas inclinações sexuais diferentes. Obrigada por sua atenção.